Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de Educação e Inovação, da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Universidade Federal de Alagoas. Eu sou a professora Camila Silva, sou administradora de formação e mestre em Políticas Públicas. Por isso, o tema da nossa aula será Políticas Públicas. Vamos discutir alguns conceitos introdutórios, já que o tema permite uma ampla discussão, né? Temos vários autores tratando do tema, mas aqui nós vamos apenas pincelar alguns conceitos principais relativos a essa temática tão importante. Acredito que todos vocês já ouviram falar em políticas públicas, não é verdade? Seja num debate com os amigos, num debate com a família, num debate na academia, outras vezes na televisão, no telejornal, em alguma novela, em algum programa. Porque políticas públicas é um tema que afeta todos nós enquanto sociedade. De todas as formas, a nossa vida ela perpassa pela ação das políticas públicas. Aqui na imagem, vocês podem perceber que nós temos um documento, não é, com uma assinatura no final. Então, tem alguém ali assinando, autorizando, provavelmente, alguma política pública. Temos também, em volta desse documento, alguns balõezinhos que representam algumas áreas das políticas públicas. Temos educação, do lado direito, temos também gestão ambiental, habitação, saúde, água, saneamento básico, enfim, vários outros assuntos são relevantes aqui para a nossa aula de hoje, para os nossos conceitos, né? Basta a gente observar a nossa volta. Então, a casa que eu moro, ela foi oriunda de alguma política pública, alguma política de habitação? Se eu ficar doente, eu vou no postinho da esquina recorrer a um médico, vou pegar remédio em alguma farmácia, tem algum programa de isenção de medicamento que eu faço parte ou que alguém que eu conheço faça parte? A água que chega até as nossas torneiras, o saneamento básico da nossa rua, a infraestrutura, as estradas, as escolas, as universidades, enfim, estamos o tempo todo cercados de temas que em algum momento foram tratados dentro de um programa de governo ou dentro mesmo de uma política pública. Então, vários autores, eles discutem essas particularidades, os ciclos das políticas, os conceitos principais, e a gente aqui vai adquirir o conhecimento de alguns desses pontos. Então, eu começo aqui com uma provocação. O título é A Grande Dicotomia Público-Privado. Então, se eu estou estudando políticas públicas, automaticamente eu penso que é algo de interesse coletivo, é algo que vem atender às demandas da sociedade, seja dentro de um município, dentro do estado ou até mesmo em âmbito maior, né, em âmbito federal. Então, e essa dicotomia? O que seria essa dicotomia? Essa diferença do que é público e do que é privado? Quais são as vontades e os interesses meus, Camila, pessoa física, cidadã, e também os interesses da sociedade, do grupo ao qual eu pertenço, das pessoas que moram na mesma rua que eu, na mesma cidade, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de faculdade? Então, cada um de nós temos nossos interesses individuais e também alguns desses interesses individuais, eles podem também ser abraçados pela sociedade e se tornar um interesse coletivo, uma luta coletiva. E a partir daí, dessas lutas, a gente vai ampliando para o que seria público. Todos nós, cidadãos, pagadores dos nossos impostos. Nossos impostos, eles são debitados na hora que eu vou fazer uma compra, na hora que eu vou pagar uma conta de energia, uma conta de água, quando eu vou abastecer o meu carro, quando eu vou comprar um remédio. Então, a tributação sobre qualquer produto ou serviço, ela acontece e ela é recolhida para o ente de direito, seja federal, municipal ou estadual. Então, esse dinheiro é recolhido pelo governo e o governo retorna esse dinheiro para os contribuintes, para os cidadãos, sob a forma de políticas públicas, ou seja, resolvendo interesses coletivos, problemas coletivos e demandas da sociedade. Aqui vocês podem observar essa divisão, público, privado.
Então, o público, ele é pertencente a um grupo, né? Quando se diz assim, eu estudo em uma universidade pública, é uma universidade pertencente a toda a sociedade, né? Então, os interesses da atuação da universidade, eles se estendem para toda a comunidade acadêmica e para toda a sociedade. Então, aqui, se eu estou proferindo uma aula para vocês que estão realizando algum curso, seja de graduação ou seja um curso de extensão, essas informações que vocês estão aprendendo vão servir para a transformação da realidade social de onde vocês estão, não é? Então, se a gente forma um profissional na universidade em administração, aquela pessoa, aquele novo profissional, ele não vai apenas transformar a sua vida, melhorar as suas condições financeiras, a vida da sua família, mas sim promover uma transformação no ambiente de trabalho através da aplicação dos seus conhecimentos. Então, é algo maior, de um interesse público que vai beneficiar mais pessoas. Quando eu falo de interesse privado, isso quer dizer que é pertencente aos interesses de cada pessoa, às suas aspirações pessoais, né? Então, pertence a membros singulares. Então, são as minhas vontades enquanto pessoa. Minhas vontades, as minhas necessidades, então, são do direito privado. Quando eu falo de coletividade, eu falo, como eu dei o exemplo, de uma universidade. O meu interesse particular é me formar, por exemplo, no curso de administração e com isso ter o meu diploma universitário para conseguir um trabalho, conseguir me sustentar e promover o sustento da minha família. Esse é o meu interesse individual. O interesse coletivo, ele é maior, ele perpassa por transformação social. Será que eu esclareci ou será que eu compliquei um pouquinho esses conceitos? Vamos lá. Então, quando eu falo de público, a gente deriva do direito público, o interesse público. Então, ele é algo ligado à coação, ou seja, nós temos o ente estatal e nós temos o ente privado. Então, é uma relação que a gente chama de desigualdade, porque é o Estado com toda a sua coletividade e abaixo os contribuintes individuais. Quando eu falo de contrato, contrato remete à fonte do direito privado, algo de reciprocidade. Então, duas pessoas, elas podem, por exemplo, celebrar um acordo de compra e venda de um imóvel e aí registrar esse acordo num cartório. Essa reciprocidade, a vontade de uma parte de vender e a outra vontade de comprar. Então, essa celebração de acordo versa sobre o direito privado. Percebam que é uma vontade de ambas as partes e elas estão numa relação em pé de igualdade, né? De um lado, quem quer comprar e quem quer vender. Nenhuma das partes está acima da outra, eles estão ali de maneira horizontal, de maneira lateral, cada um celebrando a sua vontade através de um acordo de compra e venda, por exemplo, que vai ser passado num cartório. Agora, quando a gente vem para o direito público, já é um pouco diferente. Por exemplo, a construção de uma creche em uma determinada comunidade. Esse fato, ele atinge várias pessoas. Essa construção, ela é financiada, ela será financiada com dinheiro dos nossos impostos e vai atender não só a vontade de uma pessoa ou de um grupo pequeno, mas sim a vontade de várias pessoas no decorrer do tempo, ou seja, no decorrer até mesmo de gerações, né? Às vezes a gente passa numa escola e diz, meus pais estudaram aqui, eu estudei, meus filhos também vão estudar. Então, percebam a amplitude da situação. É algo que abarca mais pessoas. Temos também uma organização, como eu falei, vertical da sociedade, quando a gente trata de interesse público, porque você tem o Estado com a sua supremacia e os administrados. Então, a vontade do Estado, ela tende a se impor sob a vontade dos administrados, porque se trata justamente de coletividade. Então, é o dinheiro de todos, são os impostos de todos para a realização de algum feito. E esse feito, ele é exatamente a atividade de governar, o exercício do governo, ir lá e realizar alguma obra ou algum serviço que atenda ali a sua coletividade.
Então, às vezes a gente tem vontade de ir, por exemplo, ao supermercado, eu estou com vontade de tomar um iogurte. Então, eu pego o meu dinheiro privado, vou ao supermercado, compro um iogurte e satisfaço ali a minha necessidade. Não preciso prestar contas, porque o dinheiro veio de mim mesma, do meu trabalho. Porém, o Estado, ele precisa prestar contas a todos os contribuintes, porque o recurso é de todos nós. O dinheiro não é só da Camila, o dinheiro não é só seu, o dinheiro é de todos nós. Então, o imposto, ele é de todos nós, por isso que a coletividade, ela tem que prevalecer. Então, quando a gente pensa em dicotomia público-privado, privado é aquilo que tem uma relação horizontal, vontade das partes e reciprocidade. Agora, quando eu penso no público, é algo maior, então já é algo vertical. O Estado, os contribuintes, a base da sociedade e todas essas linhas que advêm dessa relação Estado-sociedade. Então, quando eu falo os impostos são pagos por todos os contribuintes para a realização das vontades e demandas deles, demandas sociais. Emerge um conceito de bem comum. Então, aqui nas imagens a gente pode ver as mãos se juntando, cada um com uma pecinha de quebra-cabeça para tentar formar ali o todo, tentar cada uma das partes vir se juntar e formar algo inteiro, algo completo. Temos também ali as pessoas caminhando com escada, com serrote, com madeira para a construção de algo que vai beneficiar todas elas, né? Abaixo nós temos também uma casa meio que dividida. Enfim, o que seria então o bem comum? Já adianto para vocês que o bem comum não é algo tão fácil de se atingir, né? Às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho na escola, um trabalho na faculdade, tem uma questão polêmica e aí a gente abre votação, né, para ver. Aí a maioria vence. Essa maioria venceu, porém todos os votantes, eles vão ser atingidos por essa vontade da maioria, né? Então, a maioria, o coletivo, ele optou por determinada situação, porém todos as pessoas, mesmo os que não optaram por aquilo, vão sofrer reflexo dessa decisão. Então, o bem comum está relacionado ao atendimento de uma necessidade, não de maioria, mas que seja algo para beneficiar todas as pessoas. E é algo um pouquinho complicado de se atingir, porque cada um de nós temos principais interesses, principais vontades, né? Então, eu dei o exemplo há pouco da creche que será construída. A creche vai beneficiar uma grande parcela da população, mas será que ela vai beneficiar a totalidade da população daquela região? Não, nem todo mundo tem filhos que precisam deixar na creche. Talvez para outras pessoas o mais interessante fosse a construção de um ginásio, por exemplo, né? Porém, esse bem comum, ele tem que equilibrar essas vontades, né? Já que todos, como eu falei, vão estar sob essa decisão. Então, bem comum é algo um pouco complexo e os governos, eles precisam trabalhar para que isso seja atingido, para que a sociedade, a maior parte da sociedade, ela seja beneficiada com essas ações governamentais. Então, feito toda essa introdução, a gente chega nesse ponto, nessa questão. O que são políticas públicas e como elas são produzidas, né? Acredito que a cabecinha de vocês deve estar com várias inquietações a respeito disso. Para a maioria dos autores, eu já adianto que as políticas públicas, elas podem ser entendidas justamente como uma ação estatal. E quando eu falo de Estado, eu não me refiro exatamente ao ente federativo Estados, eu estou me referindo aos governos de maneira geral, onde nós temos o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Então, essas políticas públicas, elas são o reflexo, digamos assim, das ações de cada um desses entes federativos para benefício dos contribuintes. Se a gente for pensar de maneira nessa lógica, quem está mais perto do contribuinte são as prefeituras, porque as cidades, as pessoas
a maioria das pessoas moram nas cidades. Tem também as pessoas que moram no campo, mas que pertencem a algum município. Então, os municípios, as ações deles, as políticas desenvolvidas, os programas de governo impactam de maneira, digamos, mais rápida aos contribuintes, como a construção da creche, como a pavimentação de uma avenida, a construção de uma avenida para desafogar o trânsito. Então, são exemplos de ações que impactam de maneira rápida os contribuintes. Em seguida, temos os estados também com as suas ações, promovendo a segurança pública da população, por exemplo, promovendo a educação, as escolas de ensino médio, as escolas de tempo integral. E ainda temos o governo federal, que também possui ações como a construção de uma rodovia, uma grande rodovia que vai ligar de norte a sul do país, por exemplo. Então, o governo federal também desenvolve ações para os contribuintes. Só que o impacto mais direto e rápido a gente consegue perceber nas prefeituras, porque é quem está mais próximo, né? Então, em outro momento, nós iremos discutir o sistema de arrecadação dos tributos, mas a lógica que eu quero que vocês entendam é essa: a prefeitura ela está ali mais próxima do contribuinte. Então, as ações, elas devem ser pensadas, esse exercício de governar deve ser pensado para atender a maior parte da população, principalmente as ações mais próximas ali do contribuinte. Então, aqui eu trouxe um conceito do SEC, né, que ele diz assim: políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas e do processo de construção e atuação dessas decisões. Então, os governos, eles exercitam o ato de governar através das políticas públicas. Só que, vamos pensar um pouquinho, se essas políticas públicas, elas visam atingir toda a sociedade, ou pelo menos a maioria das pessoas com as suas decisões, e os contribuintes, que são os afetados e assistidos pelas políticas públicas, eles podem promover debates para que os governos tomem as suas decisões, já que eles são os principais interessados? Acertou quem disse que sim. Então, existem alguns mecanismos no ciclo de políticas públicas, como, por exemplo, a formação da agenda governamental, que eles dizem as pautas, digamos assim, os contribuintes discutem através de grupos organizados, grupos da sociedade organizados, para que as pautas elas adentrem na agenda e os governos, sim, possam autorizar a construção de determinada política pública, a criação, perdão. Então, os contribuintes, eles têm um papel fundamental, até porque os governos existem por conta dos contribuintes, para gerenciar e melhorar a qualidade de vida de todos nós enquanto cidadãos. Percebam a importância que nós temos enquanto sociedade. Podemos nos filiar a grupos, já que, como diz o ditado, juntos somos mais fortes. Então, às vezes, um grupo organizado, ele consegue colocar pautas de relevância na agenda governamental. Às vezes, um fato que ganhou uma determinada notoriedade, né, uma notoriedade pública através da imprensa, pode também vir a compor a pauta da agenda governamental. Então, primeiro, toda política pública, ela tende a partir de um problema, um ponto inicial. Já que eu falei que a ideia é melhorar a qualidade de vida dos contribuintes, então, qual é o problema que está acontecendo, que o governo precisa solucionar, sanar, através da criação de uma política pública? Né? Por exemplo, o trânsito de uma cidade está muito conturbado, muito engarrafamento. Aí o governo pode fazer o quê? Promover a criação de vias alternativas para que o trânsito possa ter maior fluidez. Né? Isso é um problema. Então, o problema detectado foi o quê? O trânsito. Outro problema pode ser a falta de escolas. A população jovem, ela é grande, temos poucas escolas para formar esses adolescentes. Então, o governo pode optar pela construção de mais escolas, de creches. Então, o primeiro passo para o desenho de uma política pública ou para a composição da agenda é o surgimento de algum problema.
né? E esse problema, como eu falei, a população ela pode clamar, ela pode lutar para que esse problema seja resolvido, né? Questão, às vezes a gente observa no noticiário, quando cai uma chuva torrencial em uma determinada região, a Defesa Civil vai, orienta as pessoas a deixarem as suas residências, e aí essas pessoas precisam de quê? De assistência social, às vezes precisa de um novo lar, porque a sua casa às vezes foi perdida com o temporal. Então, o governo, ele tem que executar uma política de agenda social, por exemplo, para aquela determinada parcela da população que perdeu as suas casas. Então, o primeiro passo para a gente criar uma política pública é observar que existe um problema e esse problema precisa ser resolvido. Aqui, só para a gente tomar conhecimento mais ou menos desse ciclo de políticas públicas. Então, primeiro a gente tem um problema, né, que precisa ser identificado. Depois nós temos a formação de uma agenda, ou seja, quais os temas de discussão, de problemas que o Estado ele precisa solucionar. Para isso, para cada problema e solução, a gente primeiro elenca as alternativas, né? Temos uma fonte de alternativas, algumas fontes de alternativas para que a solução ela seja a mais acertada possível. Então, eu vou avaliar essas alternativas disponíveis para cada problema. Depois, acontece o processo de tomada de decisão, ou seja, de escolha de determinada alternativa, para aí seguir com a implementação daquela política, depois a avaliação e a extinção, se for o caso, né? Então, o ciclo de políticas públicas ele é composto por essas ações, né? Em resumo, nós temos a avaliação, que também é um passo muito importante, porque através da avaliação é que a gente vai verificar se o problema de fato ele foi resolvido através da criação daquela política pública. E aí sim, se a solução encontrada pelo governo, ela realmente foi a mais adequada e se o problema foi solucionado. Então, quem é que faz parte desse jogo? Eu falei aqui de governos, eu falei de sociedade, né? Então, nós temos os formuladores de políticas públicas, né? As pessoas que analisam as alternativas, que vão formatar como essa política pública ela deve ser feita. Temos os implementadores dessas políticas públicas, as pessoas que vão, de fato, implementar. Os interessados, onde a sociedade entra nessa fase, né? Somos todos nós interessados na política pública, já que vai resolver um problema nosso. Temos os beneficiários, que também fazem parte da sociedade, os políticos, os burocratas e a imprensa. Então, como eu falei para vocês, a imprensa também ela pode propor um determinado problema para que o governo ele torne esse tema pauta da agenda governamental. Temos também os movimentos sociais, os conselhos e conferências, conselhos de classe e as conferências para discutir determinados temas, as câmaras e assembleias, Poder Judiciário, Ministério Público, comunidades epistêmicas e outros, enfim. Então, todo mundo faz parte do jogo, seja filiado a um movimento social, seja uma instituição, ou seja, qualquer um de nós aqui, enquanto contribuintes e enquanto cidadãos. Então, a participação popular, ela é muito importante no processo das políticas públicas. Como eu falei desde o início, todos nós somos interessados, porque quem financia as políticas públicas é a própria população. Então, todos nós, contribuintes, somos os financiadores dessa política executada pelos governos. Então, essa participação, ela é muito importante, né? A participação, ela pode ser individual ou por meio de grupos organizados. Muitas vezes essa participação, ela é apenas superficial ou fechada, mas ela também pode ser através de conferências, de audiências públicas, ela pode ter mais visibilidade também. A efetividade dessa participação exige algumas institucionalidades, ou seja, você pode também fazer parte de uma instituição para poder
promover essa participação. Os conselhos e gestores de políticas, as audiências públicas, as conferências de políticas públicas também fazem parte desses mecanismos de participação popular. Aqui nós temos um conceito que ele é muito latente e ele é, de certa forma, novo no campo das políticas públicas, que é o conceito de accountability. Né? Então, accountability, ela não tem uma tradução literal, mas ela tem a ver com a participação popular e com a obrigatoriedade dos governos de prestarem contas das suas ações. Essa accountability, segundo o O'Donnell, que é um dos autores das políticas públicas, ela pode acontecer de maneira horizontal ou de maneira vertical. De maneira horizontal é quando o próprio governo fiscaliza suas ações. Ou seja, nós temos, por exemplo, a tripartição de poderes do Estado. Temos o legislativo, o executivo e o judiciário. E acontece fiscalizando as ações do outro. Então, isso é uma participação horizontal, porque estão todos ali no mesmo nível. E a participação vertical, não é? A avaliação vertical, ela acontece entre o governo e a sociedade. Entes que não estão ali no mesmo nível hierárquico, porém, o governo ele é obrigado, através do princípio da transparência, a dar visibilidade a seus atos e a prestar contas à sociedade. Então, a sociedade ela deve ficar atenta às ações do governo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre políticas públicas, né? É claro que é um tema que abrange bastante conceitos diferentes. Nós temos vários elementos para discutir políticas públicas. Então, aqui nós demos uma pincelada, fizemos uma introdução nesses conceitos e vimos que é algo que afeta todos nós enquanto sociedade. Então, você que está assistindo agora essa aula, não deixe de fiscalizar as ações do governo em todas as suas instâncias. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.